Eu agradeço de todo o meu coração. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Esta é a palavra que o Senhor carregou o meu coração para que eu venha compartilhar com você. Louvo a Deus pela vida da primeira pregadora, da segunda pregadora, da terceira pregadora, todos os cantores, todas as mulheres do coral. Deus seja louvado pelas irmãs que estão trabalhando na cantina, no ministério infantil, pela mídia da igreja, pela nossa mídia que nos acompanha carinhosamente. Obrigado às irmãs que trouxeram um bolinho, um pastel, que ajudaram na limpeza. Coisa linda. Obrigado a todos os irmãos que ofertaram, que vão ofertar, que Deus está movendo o teu coração para investir nessa obra. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte desta igreja, desta casa, que abraçaram este casal de pastores. Obrigado a todos os líderes que trabalham incansavelmente. Louvado seja Deus pela vida do irmão que cuida dos carros lá fora. Tudo isso é motivo de gratidão ao Senhor. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizendo assim. Vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 7, versículo 36. Quem achou, diga amém. Vamos fazer a leitura. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os seus pés e ungia-o com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, a qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: tu vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com as lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Toma o seu assento dando glória a Deus, com a sua Bíblia na sua mão, louvando aquele que é digno de toda honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para a nossa igreja, não esquecendo a nossa igreja lá em Rosário do Sul, e a minha mãe que está assistindo, minha mãe Ana, meu pai Valdinei, e também a minha amada mãe do coração, pastora Valéria. Meu pai é pastor, uma bênção na minha vida, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por essa família linda que o Senhor tem nos dado. Lembrando que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm reclamado e também demonstrado uma grande tamanha falta de paz. A falta de paz, ela tem provocado na vida de milhões e milhares de homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, causando nestas, infelizmente, doenças muito comuns que têm circulado de forma natural dentro da casa de muitas pessoas, sendo elas cristãs ou não cristãs. E infelizmente a falta de paz vem a ser um sentimento de desconforto,
um sentimento onde as pessoas têm dificuldade de encontrar a tranquilidade e o equilíbrio. É verdade ou não é? E muitas pessoas em torno disso, elas têm entrado então em conflitos emocionais, psicológicos e até mesmo espirituais. E os seres humanos têm perdido o controle muitas vezes das suas próprias vidas, das suas próprias casas. Sabemos nós que os psicólogos, os psiquiatras, os hospitais psiquiátricos, os professores não têm dado conta de tantos problemas que as pessoas têm demonstrado com a falta de paz interior. E muitas vezes essa falta de paz tem trazido sintomas, e os sintomas são muito comuns, e vocês devem já ter sentido, ou até mesmo convivido com pessoas que sentem isso, que são ansiedade, estresse, irritabilidade, sentimento de insatisfação e descontentamento. E isso tem levado milhões e milhares de homens e mulheres ao suicídio, ao álcool, às drogas e a tantas outras coisas. Muitas pessoas têm entregado as suas vidas a relacionamentos vazios, têm se relacionado de forma conjugal, de forma até mesmo amizades, porque a pessoa está carente, está sem paz, vai em busca, corre atrás para ver se consegue preencher aquele desespero e não tem conseguido. E a Bíblia está falando de uma mulher, que segundo a Bíblia não está citado aqui o nome dela, mas pode-se notar que essa mulher tinha um pecado muito evidente e grande, porque a Bíblia nomeia ela como a mulher pecadora. Temos pelo menos três personagens dentro dessa história, mas o mais importante aqui é Jesus. Mas o segundo personagem também bem importante é o fariseu Simão, e a terceira personagem é a mulher pecadora. Essa mulher vivia à mercê, às margens do seu pecado. Lembra-se que a mulher nos dias de Jesus, pela cultura judaica, a mulher não tem tantos direitos e tantas regalias assim como as mulheres de outros países. As mulheres judias, quando elas são expostas, quando o seu pecado é exposto, elas são muito ridicularizadas, são proibidas socialmente de conviver, até mesmo com sua família, dependendo do seu pecado. Mulheres que caíram em adultério, mulheres que têm o pecado evidente, que estão na prostituição, são marginalizadas por conta da cultura. As mulheres que eram casadas naquela época, elas costumavam usar o véu sobre a sua cabeça, representando ali a modéstia, o respeito. Mas as mulheres que estavam caídas em pecado, elas não eram reconhecidas, elas eram deixadas de lado, elas não eram visadas, elas não tinham oportunidade. E talvez, com certeza, eu estou falando com mulheres que perderam oportunidades, perderam a paz, perderam a alegria, perderam o ânimo, perderam a coragem, perderam credibilidade, perderam oportunidade no trabalho, perderam o seu cônjuge, perderam os seus filhos, perderam os seus direitos, perderam o seu lugar ministerial por conta do pecado, porque foram nomeadas e são conhecidas pelo seu pecado. E esta mulher, então, na história da Bíblia, é considerada a mulher pecadora. Tudo estava perdido. Não havia esperança para essa mulher, não havia alegria para essa mulher, não havia chance para essa mulher. Mas a Bíblia está falando que este homem convida Jesus para jantar em sua casa. Só que uma oportunidade, ela já acompanhava o ministério de Jesus, e com certeza ela já via, ela já ouvia falar de Jesus. Quantas mulheres que estão me ouvindo agora, aqui dentro desta igreja, aos redores dessa igreja, em casa pelo YouTube. Quantas mulheres estão me ouvindo agora pelo Facebook, estão me ouvindo agora através das redes sociais, que foram desacreditadas, que foram deixadas de lado pelos seus companheiros, pela sua família, pela sociedade, pelos seus amigos, por todas as pessoas que esperavam reconhecimento, carinho, e não tem mais com quem contar, pois bem estava a situação desta mulher. Só que chega um momento em que uma oportunidade é chegada à sua vida, porque ela não precisava de dinheiro. Essa mulher não estava em busca de uma oportunidade de trabalho e nem de uma posição social em si.
a primeira coisa que essa mulher demonstra, quando ela aproveita a oportunidade, a Bíblia diz que quando Jesus estava sentado à mesa, em casa do fariseu, ela sabe da ida de Jesus até aquele lugar. Então esta mulher vai, toma um vaso de alabastro, vaso precioso, que continha dentro um perfume caro, de alto valor, 300 denários, que pode hoje talvez custar um valor grande, não sei se uma base de 16, 15 mil reais, mas era um valor muito alto que custava esse perfume. Só que esta mulher, quando ela encontra essa oportunidade, ela não vai em busca de receber algo financeiro, ela não vai em busca de resgatar algo que possa encher os olhos de quem estava vendo. O que essa mulher precisava era resgatar dentro dela, ela precisava voltar a acreditar que ela seria capaz de ser restaurada, de ser renovada, de poder levantar o olhar novamente, e poder olhar para as pessoas com dignidade, e poder olhar para as pessoas com o olhar para cima, não para baixo, como ela andava. E segundo essa mulher, ela buscava então os seus valores que haviam sido perdidos. Essa mulher buscava renovo, essa mulher buscava reencontro novamente com Jesus. Só que tem um porém. Existem muitas mulheres nos nossos dias, existem muitas pessoas nos nossos dias, homens ou mulheres. Eu não vou pregar somente para mulheres aqui, porque tem homens também aqui, que também são vasos de Deus, também são barro nas mãos de Deus. Só que tem muitas pessoas que estão fora da mão do oleiro, estão fora das mãos de Deus. Por quê? Porque por Deus, pela vontade de Deus, ninguém havia saído da sua vontade. Quando Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, Ele deu a eles um jardim, lhe deu o direito de viver, lhe deu o direito de comer, o direito de andar, de sentir a presença. Mas Deus também lhe deu o direito de escolher. E chegou um momento que a escolha que um deles fez levou eles para longe da presença de Deus. E eu vim aqui só para dizer para você: a escolha que muitas pessoas estão fazendo tem tirado elas da mão do oleiro, tem tirado elas da presença de Deus, tem tirado elas daquilo que Deus decretou para que elas vivam. Mas a mulher pecadora encontra uma oportunidade em um momento em que ela não foi convidada, em um momento onde não era propício, em um momento onde ela não precisava chegar, porque ela não fazia parte daquele ambiente. Era um jantar oferecido a Jesus, quem estava convidado era Jesus, era o fariseu que havia convidado Jesus. Mas a Bíblia diz que essa mulher veio por detrás dele e começou então a chorar nos seus pés e secar os seus pés com seus cabelos. E também ela começa então a derramar as suas lágrimas e começa a entender o que ela precisava naquele momento. O fariseu convidou Jesus, escute isso aqui, o fariseu convidou Jesus para entrar em sua casa e jantar com ele. Ele tinha uma ideia, ele queria conhecer quem era Jesus. Mas quando a mulher pecadora entrou naquela casa, ela tinha uma outra ideia. Ela não queria somente conhecer, mas ela queria reconhecer quem é que estava sentado naquela mesa. O fariseu queria conhecer, mas a mulher queria reconhecer. Eu digo para você que conhecer basicamente é algo que identifica teoricamente, mas reconhecer é bem diferente, porque identifica alguém que admite a existência, a verdade e a autenticidade daquilo que se está vendo. Quando ela olha para Jesus, ela não vê um profeta que anda pelas ruas, ela não vê um homem que fala palavras diferentes, como o fariseu julgava, olhava e queria especular Jesus, como eles faziam. Eles procuravam razões para confrontar, para afrontar, para duvidar da glória de Deus. Mas quando ela chega naquele lugar, ela olha para Jesus e ela diz assim: Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é o meu Salvador, Ele é o que vai me levantar, Ele é o que vai me restaurar, Ele é o que vai me perdoar, Ele é o que vai me entender, Ele é o que vai me olhar com um olhar diferente. E ela começa a chorar. Ela pensou: eu sei quem Ele é.
Eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei o que Ele tem para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me derramar. Ela podia ter parado. Ela podia ter parado porque ela podia ter sido barrada. Ela não era bem vista pela sociedade. Ela não era bem vista pelos fariseus, principalmente por eles. Sempre onde tinha um fariseu, o pecador passava de largo, por conta da lei que eles carregavam, da cultura que eles defendiam, da religiosidade que eles também defendiam, por conta da acusação que eles sempre tinham na ponta da língua e na ponta do dedo. A Bíblia diz que eles eram tão abusados, que eles atavam fardos pesados nos ombros dos outros, que nem com o dedo eles queriam mover. Você deve conhecer alguém assim, alguém que olhou para a tua vida e olha para a tua vida e cobra de você, que diz para você fazer A, B e C, mas não quer mover com o dedo, não dobra o joelho nem para clamar com você, mas quer te cobrar o que também não está disposto a caminhar do teu lado. Escute. Quando ela se posicionou, ela decidiu uma coisa na vida dela: é eu que preciso, é em mim que está doendo, a vergonha está comigo, sou eu que estou quebrada, é eu que tenho que decidir aonde eu quero andar, porque quando eu caí, fui eu que pequei, quando eu deixei o meu nome sujar na praça, foi por conta das minhas práticas. Então agora, Senhor, eu estou aqui para derramar as minhas lágrimas, eu estou aqui para chorar pelo meu pecado, eu estou aqui para reconhecer que eu não sou nada sem Ti, eu estou aqui para dizer que o Senhor pode me restaurar, e eu reconheço isso. E lá ela estava. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Muitas pessoas estão esquecendo de chorar pelos seus pecados, de se arrepender dos seus pecados. A gente tem que se arrepender quando nós pensamos algo que não agrada a Deus. A gente precisa reconhecer e confessar diante de Jesus os nossos pecados. A igreja precisa lembrar que pecado confessado é pecado inexistente, pecado que não é reconhecido, pecado que não é confessado, lágrima que não é derramada, não tem como o Senhor olhar para nós, porque a Bíblia diz que um coração aquebrantado não desprezará, ó Deus. Estão te chamando de chorona, de fiasquenta, de gritona. Porque tu vai para a igreja para ficar te sacudindo, para ficar gritando e levantando as tuas mãos. O que adianta? Tu grita, tu chora. O fariseu pensou a mesma coisa. Ele pensou assim, se ele soubesse quem ela é, se ele fosse profeta, ele saberia bem quem ela é. Se tem uma coisa que Jesus sabe bem quem é você. Só que não há problema nisso. O problema de Jesus saber quem é você, e também do mundo saber quem é você. Nem pelo nome do teu pecado, nem pelo nome do teu problema. Sabe qual é o problema na verdade? É você entender quem Deus quer que você seja a partir de agora. Uma coisa é o que os outros falam, uma coisa é o que os outros pensam, uma coisa é você lembrar para que Deus te chamou, para que Ele quer que você se levante, e o que Ele quer que você se torne, ou quem que Ele quer que você se torne. Porque um dia o mundo vai te olhar e vai dizer: quem viu e quem vê. Quem te viu e quem te vê. Um dia vão chegar lá e vão olhar para aquele ladrão da cruz e vão dizer: você era o ladrão da cruz. Ele vai dizer: era. Você era aquele. Era. O mentiroso era. O drogado era. O prostituto era. O cambista era. O sem vergonha era. Agora não sou mais. Porque tudo que eu tinha para chorar, eu chorei para Ele. Tudo que eu tinha para derramar, eu derramei para Ele. Sabe qual é o problema? O problema é que na hora de chorar, tem gente chorando em colo errado, tem gente desabafando em ouvido errado, tem gente entregando o bálsamo, o perfume caro, em relacionamentos errados. Olha, escuta isso aqui que eu vou dizer para você. Primeiro você chora para Ele, confessa para Ele, você enxuga os pés dEle, derrama a melhor oferta para Ele, e depois você vai ver o que Ele vai fazer em ti e através de ti.
Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem reconhece aonde está o seu descanso não se importa com o preço que tem que entregar. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre tempo, nunca foi sobre opinião alheia, porque quando nós queremos Jesus, nós abandonamos velhas amizades, nós nos importamos com a opinião de quem não pode nos perdoar, de quem não conhece as nossas dores, de quem não tem autoridade para refazer a nossa história dos cacos. Só quem foi restaurado sabe o preço de se levantar do pó, de se levantar do meio dos escombros. Só quem sabe o quanto precisa da misericórdia, sabe o valor do perdão. Talvez alguém vê você ofertando lá para você ajudar na grande reforma do novo templo e fica apavorado que você está dando 1.000, 2.000, 3.000, e Deus tocou no teu coração até para você fazer a venda de algo particular, para você plantar no altar e ficar apavorado. Diga assim: peraí, só quem sabe o quanto foi perdoado sabe o quanto pode amar. Ela derrama o perfume caro que custava muito. Deixa eu dizer para você, se você quer viver algo grande, entrega o teu melhor. Talvez você diga: bispa, eu não tenho dinheiro. Tudo que eu não tenho é dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem, entregue. Agora, se você não tem nada para entregar e diga que a sua vida é a maior oferta, entregue, porque ela foi resgatada. Volta para o Pai, volta para a presença do Senhor. Olha só, quando esta mulher se posiciona, o que acontece com ela? É muito fácil dizer assim: olha, bispa, eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus, eu quero que a minha família esteja nas mãos de Deus, eu quero que o meu casamento esteja nas mãos de Deus. Mas não para pensar uma coisa: que Deus nos deu autoridade. Você é autorizado ou colocar a tua vida nas mãos dele, ou tirar a sua vida das mãos dele. Se isso não fosse autorizado por Deus, escuta uma coisa que eu vou falar para você: muita gente não teria saído da casa e da presença do Senhor. O homem pode se colocar e pode se retirar, a mulher pode se colocar e pode se retirar. Ela decide entrar num ambiente que não é propício, ela decide entrar numa casa que ela não foi convidada. Se você, como mulher ou homem, não estiver disposto a romper as palavras das pessoas, as acusações, os olhares de cima para baixo, de baixo para cima, as fofoquinhas, cara feia, aqueles que viram as costas da rua para não te dar a paz do Senhor, as calúnias que inventam por aí, se você não estiver pronta e preparada para se posicionar contra tudo e contra todos que tentam te arrancar da presença de Jesus, você não vai conseguir entregar o teu melhor para Ele. Posicionamento significa decidir. É isso que eu quero. Deus precisa saber o que nós queremos. Ele tem um plano com cada pessoa que está me olhando aqui, com todas as pessoas que estão me escutando pelo YouTube. O Senhor tem um plano na tua vida, tem um plano na tua história, mas você precisa escolher o que você quer. Um dia a mulher pecadora disse: eu não quero mais pecar, eu não vou mais andar na contramão, eu não vou mais andar como o homem quer, eu não vou mais permitir Satanás pisar na minha história. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou me arrepender, eu vou me render, eu vou me entregar, eu vou me colocar, eu vou chegar para Ele. Não importa se alguém tentar me tirar daquela casa, eu não saio dali. Uma vez, quando eu comecei o meu ministério, nunca vou esquecer que eu só queria cantar. E eu disse assim: Deus, o meu chamado é só louvar. E o Senhor disse assim: não, filha, tu vai falar da minha palavra. E eu comecei a fazer visitas, só que todas as casas que surgiam para mim eram casas de pessoas de idade, só pessoas velhinhas. Aí eu chegava na casa das pessoas, eu tinha que escutar longas histórias, porque a pessoa, depois que ela vai ficando muito idosa, ela gosta de conversar mais do que antes, porque ela tem experiência, ela tem história para contar. Ainda mais crente que tem testemunho de tudo que a gente é tamanho. Eu chegava naquelas casas, irmãos, e a conversa não parava. Aí as pessoas contavam toda a história, terminava o assunto, e quando eu ia me levantar para pregar e para orar, a pessoa dizia assim: então tá, irmã Valdriana, até um outro dia, Deus abençoe. Me dava um abraço e dizia assim: estou tão aliviada.
Eu saía de lá e pensava assim: eu nem orei, nem preguei, não deixaram nem eu abrir a Bíblia. Que obra é essa que eu estou fazendo? E Deus dizia assim para mim, ó: sabe qual é o problema? Muitas vezes, filha, as pessoas querem fazer demais e não querem se entregar. O Senhor está preocupado com o teu trabalho na obra, mas o Senhor está mais preocupado com a tua entrega primeiro. Você pode trabalhar na obra do Senhor, mas o quanto você tem se entregado para Ele, a partir do teu coração de verdade, o quanto você tem conseguido cuidar de quem machuca você, o quanto você tem conseguido olhar no rosto de quem tem feito mal para você. Você sabe que falou de você um outro dia, mas você vai, dá um abraço, dá um beijo, apoia, vai, ajuda, intercede pela pessoa. O Senhor está dizendo assim: é isso aí, esse é o resultado do teu choro nos meus pés, esse é o resultado do teu pedido de perdão, porque só pode oferecer aquele que entregou. E o importante é que essa mulher se posiciona, e os sinais mais claros dessa entrega é quando ela começa a entender, que ela começa a receber do Senhor Jesus. O reconhecimento dessa mulher demonstra submissão, arrependimento, decisão e entrega. O arrependimento significa se submeter e se arrepender. Reconhecimento significa se submeter e se arrepender. Não existe arrependimento sem submissão. Se uma pessoa não está se submetendo à sua liderança, não está se submetendo à palavra de Deus, não está se submetendo e se arrependendo dos seus pecados, é porque ela não está reconhecendo a glória do Senhor Jesus. Porque quem reconhece o Cristo, Jesus da cruz, sempre vai se arrepender quando pecar, sempre vai chorar para Ele. Quando não consigo resolver uma situação, eu me encerro no meu quarto. Está aqui meu esposo, a minha filha. Eles não me veem o dia inteiro praticamente. Eu encerro no meu quarto de oração, no meu quarto de guerra que eu tenho em casa, e eu fico o dia inteiro falando com Ele. Leio a palavra, oro. Se eu não tenho o que falar, eu choro, porque quando as palavras param e cessam, as minhas lágrimas podem traduzir para Ele o que sente o meu coração. Escute: reconhecimento manifesta submissão e arrependimento e decisão. Uma pessoa que reconhece Jesus vai decidir o que ela quer. Uma pessoa que reconhece Jesus vai decidir como que ela vai caminhar dali para frente. A mulher podia ter pensado: eu não vou entregar, vou só chorar e vou levantar com o vaso e vou embora. Ela disse: não, eu vou chorar, me arrepender, secar os pés dele com os meus cabelos e vou derramar o bálsamo nos pés. É caro, mas eu quero entregar. Talvez você pense assim: ó, é muito caro o que eu vou perder para me entregar para Jesus. Eu vou perder amizades, eu vou perder influência, tapinha nas costas, eu vou colocar até mesmo o meu emprego à risca. Deixa eu dizer para você: as grandes mulheres e os grandes homens da Bíblia abandonaram as suas próprias histórias para reconstruírem um futuro com Jesus, e eles se tornaram heróis. Suas escolhas definiram aonde eles poderiam chegar. A minha escolha vai definir o meu destino. Você precisa entender que a melhor escolha continua sendo se colocando nas mãos de Deus. Você pode se colocar nas mãos do Senhor Jesus. Quando ela entrega, ela faz um ato de dedicar algo de valor, de grande preço. Ela, mesmo que aquilo favorecesse ela decide render, decide doar. Deixa eu dizer para você: o que você carrega de grande valor na tua vida pode ser a tua adoração, a tua dedicação, a tua oferta, o teu tempo na obra, o teu tempo com Deus, o teu cuidado com a obra, com os irmãos, com o departamento que Deus entregou nas tuas mãos. Mas quando você decide fazer a entrega de algo que te custa, algo que é valioso, isso move no coração de Jesus algo maravilhoso. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher, ele teve a coragem de compará-la com aquele homem que o convidou para jantar. Ela encontrou oportunidade num lugar improvável, viu? Não era para ela. O lugar que Jesus estava era para o fariseu honrá-lo, porque o dono da casa, o anfitrião, deveria ser ele. Porque lá
naquele povo, naquele tempo, quando eles recebiam um visitante, eles deveriam rapidamente providenciar uma bacia com água e lavar os seus pés, significando: seja bem-vindo. Os homens se cumprimentavam com ósculo santo, também significando: seja bem-vindo. Era ungido a sua cabeça, os seus pés com óleo, para declarar que aquela pessoa era bem-vinda. Em nenhum momento o fariseu deseja boas-vindas para Jesus. Deixa eu dizer para você: queira conhecer Jesus, mas vai mais além. Reconheça, e quando você reconhece, você se entrega. Quando você reconhece, você oferta. Quando você reconhece, você trabalha por Ele. Quando você reconhece, você para de se importar com os outros que te perseguem, com os outros que desacreditam do seu valor, com os outros que te apontam e te chamam pelo teu pecado. Ela chegou ali sendo chamada de pecadora, mas ela saiu dali sendo chamada de filha. Oh, aleluia! Quando que você vai parar de se importar com o que os outros pensam? Quando que o teu coração vai caminhar com Ele, pensando sobre o que Ele quer reconstruir em você, sobre o homem e a mulher que Ele quer construir dentro de você? Ei, homens e mulheres, jovens, precisam ouvir o teu testemunho, precisam escutar o que você carrega aí dentro. Você carrega dentro de você, você é um vaso de barro, e a excelência do poder é de Deus, e está dentro de você. Deus fez algo por você, Jesus fez algo por você, então é tempo de você reconhecer. João envia 2 discípulos na história anterior para perguntar para Jesus o seguinte: pergunta lá para ele se é ele mesmo que haveria de vir ou deveremos esperar outro. E aí Jesus começa a curar pessoas, expulsar demônios na frente daqueles discípulos, e disse assim para eles: vá até João e diga para ele: os doentes são curados, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. Quando João escutou isso, ele pensou com ele: ah, então é ele. Reconhecimento. Sabe quando você olha para Jesus e pensa assim: ninguém pode fazer por mim o que só Ele pode fazer. Ninguém me entende quando Ele me entende. Nem eu me entendo na capacidade do entendimento que o Senhor me entende. Porque quando eu não sei orar, quando eu não tenho mais o que fazer, eu dobro o meu joelho e faço como a pecadora. Eu choro, eu confesso, eu seco os pés e eu entrego a minha oferta, eu entrego os meus dias, eu entrego a minha história, eu entrego a minha alma. Você pode dizer para Jesus assim: Senhor, meus olhos não vão mais cobiçar o que não é meu. Senhor, a minha carne não vai desejar mais aquilo que não te agrada. Pai, os meus pés não vão mais dançar em lugares que não está o teu louvor. A minha boca não vai falar o que te desagrada. As minhas mãos não vão tocar aonde o Senhor não quer. Eu não vou correr mais ao encontro do pecado. E você possa se levantar como essa mulher e ir ao encontro de Jesus, e vir ao encontro de Jesus. Ela estava num lugar improvável, na casa do fariseu. Você não está num lugar improvável, você está aqui na casa do Pai. Nada pode te impedir, ninguém pode te impedir, diabo não pode te impedir, macumba não pode te impedir, mentira não pode te impedir, ninguém poderá te impedir. Tem mulheres aqui que se levantaram, aleluia, se levantaram para oferecer o seu melhor para o Senhor. E deixa eu dizer para você que o Senhor entra em providência dentro da tua casa. A mulher pecadora não tinha mais paz, porque ninguém peca em paz. A pessoa pode passar, irmã, é verdade ou não é? Ela pode ir, pecar, beber, pular, fazer acontecer, adorar a idolatria, mas quando ela cai em si, que ela se dá de conta que ela está no lugar errado, vem o vazio, vem a tristeza e vem a falta de paz. A pecadora disse: eu não aguento mais, eu quero ter um nome, eu quero caminhar nas ruas de cabeça levantada,
Eu quero poder dizer que alguém me levantou. Eu quero dizer que alguém acreditou em mim. Eu quero poder me sentir perdoada de dentro para fora. Eu não me importa o que pensam de fora para dentro. Eu me importo do que eu vou sentir de dentro para fora, do que eu vou entender que está acontecendo comigo de dentro para fora. E ela podia muito ter seguido Jesus como qualquer pessoa segue. Jesus tem muitos seguidores, eu tenho muitos seguidores, mas aqueles que me conhecem é diferente. Quem me conhece sabe quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu não estou, porque anda lado a lado comigo. Ela reconheceu Jesus, porque ela viu o que ele estava fazendo por aí, os milagres, as curas, as maravilhas, os prodígios. Você não pode simplesmente ouvir falar de Jesus. Eu conheço a palavra, eu conheço essa igreja, eu conheço essa canção, eu conheço a maneira que Deus toca nas pessoas. Jesus está te chamando assim, ó: filha, reconhece que eu sou teu pai, reconhece que em meus braços está o teu descanso, reconhece que eu sou teu Senhor, reconhece que eu salvo a tua alma, reconhece que eu entro dentro da tua casa, reconhece que eu transformo a tua história, reconhece que eu mudo a tua vida, reconhece que eu pego teus cacos e monto tudo outra vez, mesmo que tu tenha te quebrado das minhas mãos. Você precisa entender, filha, o que você não pode deixar de ser é barro. O fariseu já estava pronto aos olhos dele. Eu estou pronto, eu estou santo, eu prego, eu anuncio, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo. Só que tem gente que se esqueceu, não basta ser vaso, tem que ser barro primeiro. Tem que se colocar na mão dele como barro. Quando ela chegou ali, ela não chegou como alguém para observar Jesus, ela chegou ali para ser observada. Ela disse: está aqui meus cacos, eu te entrego. Tudo que eu tenho é lágrima, tudo que eu tenho é arrependimento, tudo que eu tenho é vergonha, tudo que eu tenho, Senhor, é humilhação, tudo que eu tenho é dor, tudo que eu tenho aqui, que eu trouxe em minhas mãos é para ti. Eu me entrego, e eu me entrego como estou, e te entrego o que eu tenho. Escuta isso aqui: eu me entrego como eu estou, e te entrego o que eu tenho. Quem se entrega como está, não retém o que tem. Se está retendo é porque não houve entrega. E o Senhor está dizendo para você: entrega na minha mão, te entrega e entrega o que tu possui. Oh, aleluia. Você está hoje na casa do Pai. Ela podia ter seguido Jesus como os outros seguiram, mas ela não quis seguir como os outros. Ela foi até Jesus. Escute isso aqui: ela não foi omissa. Você não pode ser omisso ao que você sente, ao que você carrega, que te quebrou na caminhada, que te traz vergonha. Todo pecado tem nome, e o Senhor não quer te chamar de pecadora, o Senhor não quer te chamar de pecador. Ele quer te chamar de minha filha, de meu filho. Você precisa se dobrar para Ele, reconhecer a tua pequenez, a tua falta, a tua falha, dizer: Senhor, está aqui a minha sujeira, está aqui, Senhor, as minhas contendas internas, está aqui as minhas loucuras, está aqui, Senhor, as minhas indignações por coisas que eu vejo e não posso mudar a vida do meu irmão. Está aqui, Senhor, os prevalecimentos e as fofocas que eu não consigo resolver, que chegam até a mim. Está aqui as bombas e dinamites que parece que vão explodir e estraçalhar a minha vida, mas eu te entrego. Ela chegou nos pés dele e chorava e dizia: está aqui, eu te entrego. Eu quero saber se nessa noite tem mulher da entrega, homem da entrega, jovem da entrega, criança da entrega. Eu não sei se foi a oferta, se é o filho, a mãe, o pai, a tua alma, a tua vida, a tua chamada, o teu propósito, mas hoje Ele te trouxe aqui para você entregar tudo o que você tem. Deus, eu não tenho nada, entrega o teu nada, porque ela só tinha pecados e lágrimas. Oh, aleluia. E tudo que ela entregou para Jesus foi o que começou a levantar a sua vida. Só que uma decisão muda tudo. Quando ela decide chorar os seus pecados, colocar a sua vida em adoração e derramar o perfume, nenhum fariseu mais segurou a mulher pecadora.
Nenhum demônio pode segurar uma mulher e um homem que decidiu se entregar aos pés de Jesus, se entregar nas mãos de Deus. Quando não se entrega a Jesus, não consegue se entregar para Deus, porque está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. Olha que Jesus está dizendo: sou manso e humilde. Para com essas raivas, para com essas ira, para com essas broncas, para com essas pelejas. Eu sou manso e humilde, eu sou manso e humilde, eu sou manso e humilde. Aonde está a mansidão? Aonde está a humildade? Eu sou manso e humilde de coração, aí encontrareis descanso. Ela começa a vida dela, a trajetória dela sem paz, perseguida, acusada, rejeitada pela sociedade, apontada pelo fariseu. Jesus até comparou: os trabalhos de anfitrião, tudo tinha que fazer, foi ela que fez. Desde que ela chegou aqui, ela não para de chorar, regar meus pés com as lágrimas e secar com os cabelos. Essa mulher, quando chegou aqui, tu não me beijou, tu não me deu ósculo, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Aí você pensa que chorar no quarto escuro, você pensa que chorar e molhar o travesseiro e botar um paninho na boca para ele ou para alguém não ver, ou chorar no chuveiro para que a pessoa pense que foi o sabonete, que foi o shampoo que ficou ardendo o olho, que não tem valor para Deus. Cada lágrima é valorosa. Eu não sei a intensidade das tuas lágrimas e nem do teu choro, mas uma coisa eu sei: o teu coração ele não vai desprezar. Eu sou resposta de lágrimas. Tem gente que está aqui que é resposta de lágrimas. Alguém chorou por você. Que tal você se colocar e chorar por aquele homem? Chora por aquela mulher, chora por aquela mãe, chora pelo teu pai, chora pelos teus irmãos. Chora, chora para Jesus, chora pelas almas, chora. Tem gente que está me assistindo talvez de dentro de uma boca de fumo. Dobra teu joelho aí na boca de fumo e começa a chorar. Dobra o teu joelho dentro do presídio. Dobra o teu joelho na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. Vai no fundo do pátio, vai no quarto da oração. Pega a mão da família, pega a mão da pessoa que está do seu lado aí. Pega a mão da pessoa que está do seu lado, você que está aqui na igreja, e diga para ela assim: ó, as nossas lágrimas, os nossos arrependimentos precisam ser levados na presença do Senhor. Diga assim: ó, somos nós os responsáveis de nos colocarmos nas mãos do oleiro. Se nós nos rendermos, nos arrependermos, chorarmos, confessando o pecado, Ele vai nos erguer, Ele vai nos tomar pelas suas mãos. Diga para quem está do teu lado: quando você se render, quando você chorar, Ele vai te tomar nas tuas mãos. Escuta, segura um pouquinho. Versículo 48, disse-lhe a ela, ele olhou para ela e disse assim para ela: os teus pecados te são perdoados. O fariseu: mas como assim? Essa mulher é pecadora, essa mulher fez tal coisa, essa mulher não presta, essa mulher... Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E todos os que estavam na mesa entre si se perguntaram assim: quem é este que perdoa pecados? Quem é este que acredita em gente sem valor? Quem é este que pega o sujo, o imundo, o perdido, o drogado, o alcoólatra, a prostituta, aquele que estava batendo cabeça para os demônios, e dá outra chance, e abre a porta, e abraça, e perdoa? Eles perguntaram: quem é ele? Quem é esse? Então disse a mulher, olha o que Jesus falou para ela: mulher, a tua fé te salvou. Tudo que ela esperava, ó, vai em paz. Quem disse
Que diabo que disse que ia fazer da tua vida o inferno, está repreendido em nome de Jesus. Que macumbeiro que disse que ia botar teu nome na boca do sapo, ia matar você e teu marido, está amarrado em nome de Jesus. Quem disse que a tua vida não ia para frente por causa da maldição hereditária, que fulano morreu, Beltrano morreu de câncer e tu vai morrer também, não vai, está repreendido em nome de Jesus. Ele está dizendo: hoje eu te trouxe aqui para receber tuas lágrimas, para te receber nos meus braços. Vem te colocar na minha presença, vem te colocar diante de mim. Eu te dou a paz, eu te levanto. Você vai sair daqui hoje em paz, justificado na presença do Senhor. Oh,